Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais um podcast Curados para Curar, Empreender com Propósito. Gente, tem sido extraordinário. Você tem acompanhado, né? Diz que tem, vai. Você tem acompanhado. Se você não viu os episódios anteriores, estão gravados lá no canal do YouTube. Vai lá, assiste. Manda, como diz a nossa amiga semana passada, manda para as amigas e manda para as inimigas também, né? Vamos ajudar. A gente, quando fala de empreender, às vezes tem uma coisa de concorrência. Não veja a sua vizinha do lado como sua concorrente, viu? Veja ela como sua parceira. Ore, quando você for orar, ore pelos seus vizinhos do lado, sabia? Porque a bênção, ela vai alcançando o quarteirão, o bairro, a cidade, ela vai se expandindo. E o Senhor nunca abençoa ninguém que é mesquinho, sabia? Que quer o mal do outro. Então, ó, uma dica aí para você. Nunca deseje o mal para o seu vizinho, porque às vezes o que você está desejando para ele está voltando para você. E às vezes você não entende porque as coisas não estão dando certo, viu? Ó, Deus falando aí, hein? Cuidado! Empreenda com propósito. Empreender com propósito é torcer pelo outro. Mesmo que ele venda a mesma coisa que você. A minha amiga faz o cabelo do lado, tudo bem. Mas a minha porção você vai mandar para mim, a porção dela você vai mandar para ela. Então, empreender é isso, sabe? É acreditar que Deus que vai estar no controle e Ele que vai mandar os nossos clientes. Hoje estou recebendo aqui a Regina. Vamos lá, Regina, falar um oi para as nossas amigas. Gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui unidas no único propósito, falar do que o Senhor tem feito nas nossas vidas, em nós e através de nós. E é um prazer porque são mulheres experientes que têm vivido grandes coisas e a gente está recebendo ainda mais delas. Amém. Mais uma vez aqui com vocês, é um prazer muito grande. Eu creio, como os outros episódios que a Léa já citou, se você não assistiu, vai lá, assiste para que você venha se alimentar. Aqui é um alimento que não é um alimento físico, é um alimento espiritual, porque assim como eu me alimento com cada testemunho que as minhas amigas contam aqui, cada experiência é única e acrescenta muito na nossa fé. E como a Léa falou, nós não somos concorrentes, muito pelo contrário, nós estamos aqui para uma agregar na vida da outra, seja no mesmo empreendimento, seja em outros, mas é uma agregando na outra para que nós cresçamos juntos, né, Fê? Sim, amém. É uma alegria estar aqui novamente com vocês e é sobre isso, sobre agregar na nossa vida e na vida de vocês também, que vocês consigam destravar o empreendedorismo com dicas que vocês escutam aqui ou que vocês possam mandar para pessoas que precisam disso. E eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Amém. Gente, hoje eu quero trazer aqui para a nossa roda de conversa, nós falarmos sobre movimento. Como a gente tem movimentado o nosso comércio? Como que você tem movimentado a sua loja, o seu salão de beleza, a sua clínica? Como que você tem movimentado isso? Uma vez, eu estava passando e tinha uns outdoor, né? Aí eu comecei a conversar depois com um amigo meu que trabalhava com marketing. E eu falei assim... É legal você passar e ver a sua marca no outdoor, é legal você ver o outdoor das pessoas, mas qual é a função do outdoor, né? Porque às vezes ele está numa estrada, né? Qual é a função do outdoor? Aí a gente falou assim, Léa, é para mostrar para as pessoas que você existe. Por quê? Você sabia, e é muito engraçado isso, e eu quero trazer isso para a gente refletir. Ninguém quer estar do lado de pessoas que só reclamam. É verdade ou é mentira? É verdade. Às vezes você vai num comércio e você chega lá, você vai para comprar e a pessoa ela tá murmurando tanto, ela tá reclamando tanto. Ai, o governo fez isso. Ai, fulano fez aquilo. E aí a própria dona ou dono do empreendimento começa a falar pro cliente, nossa, tá muito difícil. Nossa, que esse governo. Nossa, que para pagar o aluguel tá uma luta, que eu não tô conseguindo pagar meus funcionários. O seu cliente, ele não quer compartilhar isso com você. A não ser que seja uma pessoa muito íntima. Mas é muito comum, às vezes, a gente em determinados lugares falar assim, olha a loja vazia, tá vendo? Não tô vendendo nada. O seu cliente não precisa saber disso. Aí você fala assim, poxa, a nossa lâmpada queimou lá do provador. Poxa, mas eu não tenho dinheiro para trocar. Como que a sua cliente vai se ver bonita dentro de um provador com a lâmpada queimada?
Ai, antigamente eu servia um cafezinho para as minhas clientes. Ah, mas agora não vou servir mais não, o café tá R$40. Mas vem cá, às vezes a sua cliente não acostumou de ter uma experiência, de chegar no seu comércio e ter um cafezinho para ela tomar, um bolo, né? Por exemplo, eu gosto muito, quando muda a coleção, eu gosto de pintar uma parede da minha loja. Meus clientes até falam, nossa, Léa, que cor que vai ser agora que você vai pintar? Falar, vai entrar a primavera, eu quero pintar de uma cor de primavera. Chegou o inverno, eu vou pintar de uma cor de inverno. E se a minha cliente chegar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, nossa, a Léa não mudou mais a cor da parede. Nossa, deve estar difícil lá para ela. Uma outra dica, uma outra coisa muito legal. O nosso comércio, ele precisa de movimento. E eu não tô falando só de movimento de pessoas. Gente, e olha, falar para vocês, dá um baita de um resultado. Às vezes, você tem algumas coisas, a gente que vende produto. E o produto, o cliente entrou na sua loja, esse mês o produto tá num lugar. Ele entrou daqui 2 meses, o mesmo produto tá no mesmo lugar. Aí ele fala assim, nossa, mas eu já vi isso. Mas quando você embaralha o seu comércio, você movimenta o seu comércio, você movimenta um móvel, você movimenta uma arara. Às vezes, por exemplo, você vai lá e você tem os seus produtos de beleza. Seu armário tá aqui. Não, esse mês esse armário não vai ficar mais aqui. Eu vou colocar o contrário. Porque às vezes aquele produto, a cliente já sabe até o lugar que ele fica. Porque às vezes tem gente que fica com aquela coisa 1 mês, 2 meses, 3 meses. Nossa, esse produto não vende, você via? Tô vindo aqui há tanto tempo e o produto tá no mesmo lugar. É a mesma coisa uma roupa. Mesma coisa lá na clínica da Fernanda, por exemplo. Vai lá, tem uns brinquedos. Ah, faz um rodízio dos brinquedos, tira algum, guarda, depois traz e diz que é uma novidade que chegou e às vezes é a mesma coisa que você já tinha. Sim. Então é movimento. Né? Então, por maior que seja a nossa dificuldade no nosso comércio, a gente tem que passar para o nosso cliente que a gente é uma empresa saudável. Você pode ter as suas dificuldades, né? Tem um hino que fala assim, não conte os seus problemas para quem não tem formas para te ajudar. Conte só para Deus. E às vezes a gente pega a nossa vida e a nossa vida vira um livro aberto para os nossos clientes. A gente acaba tendo amizade, mas tem coisas que é entre a gente e Deus. Né? Porque as pessoas falam assim, nossa, se eu ficar conversando, e se ela me pedir dinheiro emprestado? Não é? E se ela me pedir dinheiro emprestado? Nossa, viu, ela tá na dificuldade. Não, sabe? É começar a falar com quem de verdade vai resolver o seu problema. E movimentar. Eu acho que movimento é fundamental. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu não tenho dinheiro para trocar a lâmpada, eu não tenho dinheiro para comprar o café, eu não tenho dinheiro para fazer isso, aquilo. Mas se isso faz parte do seu empreendimento, é importante. Você tem que dar um jeito de fazer aquilo. Você tem que bolar uma estratégia, mas que você tem que fazer alguma coisa, você tem que fazer. Não é aquela coisa da gente parar e ficar assim, ó Deus, ó vida, ó azar, por que nada dá certo para mim? Não é dessa forma que a gente vai reagir. Exatamente. A gente tem que ser sensato. Isso é muito importante, porque eu vejo que você está falando aí sobre reclamação e contar para as pessoas que não vão te ajudar, né? E eu sempre fui uma pessoa muito reservada eu sempre conversei demais, mas eu sempre fui reservada quando se dizia respeito a mim. Sempre fui reservada. E isso me traz agora à mente, você falando, gente, quando o Senhor tirou o povo do Egito e levou para o deserto, era só para fazer um detox do Egito na mente deles, porque eles passaram 400 anos no Egito, eles nasceram no Egito, eles foram criados, então o Senhor queria limpar eles do Egito, tirar a mentalidade egípcia e colocar uma nova mentalidade neles. E o que eles fizeram? Murmuraram. Eles viveram o sobrenatural de Deus naquela saída do Egito, vendo as pragas, sendo livre, a morte dos primogênitos na véspera. Nenhum de Israel morreu, todos lá no Egito morreram. Eles viram o mar se abrir para que eles passassem e depois viu o mar fechando sobre o exército de Faraó. Mesmo assim, eles permaneceram reclamando. Cada vez que eles passavam por a mínima dificuldade, eles reclamavam em vez de clamar ao Senhor. E aí, você falando sobre isso, sobre a gente reclamar demais, é isso. A reclamação não traz provisão. Agora, a oração traz. Sim. A oração traz provisão.
E eu já vivi muito disso, sabe? De você não ter a provisão para aquele dia, você dobrar os joelhos na sua cama de manhã e falar, Senhor, eu tenho isso para prover hoje. O Senhor pode enviar. Por quê? Porque a gente que trabalha com comércio, a gente tem dinheiro para receber. Sim. Às vezes de muito tempo, que pessoa que te deve lá, fala, Senhor, eu tô com boleta que vence hoje, Pai. E aparecer pessoas que você nem se lembra mais que ela te deve. Até antecipa o pagamento. Não é verdade? Antecipa pagamento. Então é sobre isso, o viver o sobrenatural e viver sem essas reclamações. Porque, gente, reclamação só atrai coisa ruim. Sim. Não leva ninguém para frente. Vamos e convenhamos. Eu vejo isso hoje na minha vida. Por que hoje eu sou terapeuta? Eu sempre fui uma pessoa que eu não falava de mim para o outro, nem do outro para o outro. Nunca fui esse tipo de pessoas que espalha notícias, sabe? Uhum. E eu vejo que isso é um dom de Deus, porque as pessoas me procuravam para compartilhar coisas e pedir, assim, conselho, desde sempre, desde da minha juventude ali, menina ainda, o povo me procurava. E eu vejo que isso é um dom, de ouvir as pessoas e não proclamar para frente, não levar, né? Eu falo, nossa, Senhor, o Senhor já estava me preparando terapeuta lá na minha juventude mais tenra. Porque hoje eu escuto todo mundo assim e o Senhor sempre me dá algo para que eu fale com ela. Não é só a ciência, não é só você ter o conhecimento, é um geral, é a sua maneira de viver, a sua maneira de olhar também as coisas. Eu tenho um copo aqui na minha mão. Muitos veem meio vazio, eu vejo meio cheio. Porque esse restante aqui de água que tem esse copo, ele mata a minha sede. Sim. Agora, se não tivesse nada aí, sim, ia dificultar. Mas eu não, eu vejo meio cheio. Mas quantas pessoas se afogam num pouquinho só de água? Porque faz dele uma tempestade enorme. Então, é sobre isso, a visão e a murmuração, a forma com que você trata as suas coisas, fica murmurando, reclamando, não te leva adiante. Muito pelo contrário, te arrasta para trás. Sim. Porque as pessoas, igual você falou, uma cliente está lá, você começa a reclamar. Gente, eu não vou querer voltar nessa loja, mas reclama demais. Contou todas as suas dificuldades. Não vou. Agora, aquele ambiente gostoso, com aquela presença, o cafezinho, o bolinho. A gente fala, eu vou deixar de vir aqui, porque senão eu vou engordar. A Cida vai lá, a gente fala... Não, e tem sempre uma novidade para contar. Sim. Sabia? Mas lá a gente esperam isso da gente, sabia? Sim. Qual a novidade da semana? Lá a gente toma o cuidado de não ser nem o mesmo bolo todo dia. Todo dia que você vai lá é um bolo diferente. É isso. E aí, falando sobre movimento, essa semana que passou, eu conversei com uma pessoa, ela tá assistindo, ela sabe que é com ela. É uma pessoa que, assim, muito esforçada, muito trabalhadora, mas, assim... fica correndo demais. Uhum. E aí eu falei pra ela, por que você faz doce? Ah, porque eu preciso agregar a minha renda. E por que você faz faxina? Porque eu preciso agregar a minha renda. E por que você trabalha CLT? Porque eu preciso ter uma renda. Tem a minha família, tem tudo. Tá, mas você, quando faz os doces, você tem ali a sua planilhinha de quanto você gasta para comprar os chocolates e quanto... Ah, não faço, só vou fazendo. E o pessoal não tá me pagando. Você acredita? Eu falei, pronto, você tá roubando você mesma. Então é sobre isso também. Quem não tem um comércio, o movimento também precisa ser ali, né? Você mudar a caixinha do doce, mudar o tipo, quando você vai fazer a faxina, até o papel higiênico que você coloca diferente no banheiro da pessoa, muda tudo. Agregar valor no que faz. Agregar valor. E aí eu falei pra ela, você precisa ter um caderno e você falar assim, meu caderno dos doces, quanto que eu vou gastar pra fazer esse doce? Porque às vezes ela fala assim, o doce X eu posso vender R$6, você viu? Fulano vende a 20, mas qual é o material que fulano vende a 20? Quem não tem dinheiro, a gente não vai comprar o doce. Quem comprar um doce fiado é muita sacanagem, né? É verdade. Você fica com vontade, mas você não compra. Não. Então, é sobre isso, né? Sobre você fazer esse movimento também de se organizar, de ter o propósito. Se você tem essa... saúde para trabalhar até de madrugada em vários empregos, amém, Deus te abençoe. Mas a vida cobra isso, né? Que tenha propósito. Então, eu vou ficar até de madrugada fazendo doce. Por quê? Esses dias eu falei para ela, ano que vem você vai tirar férias. Para onde você vai? Ah, não sei. Eu falei, tem que ter um objetivo. Por que a gente trabalha? Sim. Porque senão você fica rodando ali em volta de você mesmo. E você não sabe nem o que você está fazendo e nem por que você está fazendo. Você robotiza as coisas, né? Você vai no automático, né? E quando você fala de mudar a parede da loja, é justamente isso. Porque quando a gente entra na sua loja, toda vez é a mesma parede, aquela parede, uma hora vai ficar invisível para todo mundo. Até para você.
até no teu salão. Aquele produto tá sempre ali. Uma hora que até você esquece que tem aquele produto, porque fica invisível, fica um ambiente comum. Então, é sobre isso. Quando eu coloco um bolo diferente lá na recepção, porque a pessoa vai chegar lá e vai falar assim, qual será o bolo de hoje? Chocolate, um formigueiro, um bolo de fubá? É sobre isso. Eu vejo isso até nas nossas próprias casas, né? A gente tem uma casa agradável, boa, e às vezes a gente começa a reclamar da nossa casa. Ai, que eu preciso trocar isso, eu preciso trocar aquilo. Gente, às vezes só trocar as cortinas, a capa das almofadas do sofá. Já dá diferença. Já dá diferença. Você põe uma orquídea nova na casa. Isso, sim. Você troca os panos de louça e coloca lá na maquininha de lavar, sei lá, aonde você vai pôr. Muda o ambiente. Então, eu trouxe para a minha vida isso, que quando você não reclama, quando sabe aquele texto da palavra do Senhor que fala assim, ó, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo vai resplandecer. E essa ótica de Deus é isso. Eu falo, Senhor, eu quero ver com seus olhos. Porque quando a gente olha num nível diferente, tudo muda e fica mais simples, a vida fica mais simples. A Fê falando aqui do bolo, dessa moça que trabalha tanto, eu fico imaginando o seguinte, às vezes a gente só precisa fazer aquilo que o Senhor mandou. Porque a prosperidade não tem a ver com dinheiro. Não. Dinheiro é recurso, mas o recurso quem te dá é o Senhor. É isso. Eu falei isso a vida toda para o meu marido. Amor, não é por causa dos seus braços. Não é porque você trabalha bem. Não, é o favor de Deus. Porque se Ele não te der o cliente correto, que Ele não te der a saúde para você trabalhar, nada vai acontecer. Sim. Por quê? Porque você trabalha, o cliente não te paga. Te dá o calote. O que adiantou? Você vai ficar com 2 prejuízos. O seu trabalho, que foi seu tempo, o material que foi gasto, o fornecedor e tudo um contexto, e você vai ficar sem receber e sem pagar, às vezes. Porque dependendo, chateado e cansado e tudo. Então, é Deus que tem que nos mover para fazer as coisas também, sabe? Agregar na nossa vida, Senhor. Eu já oro pelos clientes, as pessoas que vão passar lá na minha loja são abençoadas, boas pagadoras, eu repreendo o devorador na minha vida. E aí você trabalha menos e ganha o suficiente para você viver e para fazer os mimos. Porque Deus, Ele tem o prazer em nos mimar. E eu sou uma testemunha disso. Deus tem prazer em nos mimar. Porque Ele não é só o nosso Salvador, Ele é nosso Pai. E pai ama mimar filhos. E é isso. Eu sou uma filha mimada. Eu gosto de ser mimada. Mas quando eu não tenho os mimos, que eu só tenho o necessário, tá Você já gasta, ótimo. né? Aprendeu com o necessário Isso. e aprendeu com os mimos também. Sim. Né? Eu falo que tudo isso são nos processos. E eu lembro que uns anos atrás eu tinha feito um curso e eu não entendia muita coisa, assim, sabe? Por isso que eu falo, um movimento também bom, Léa, é a gente estar sempre fazendo curso, Sim. a cada um na sua área. É importante, é de importância, porque te abre mais a mentalidade, né? Os clientes, eles amam o nosso avanço. Eles amam quando você sabe que você está em movimento, que você foi fazer um curso, que você vai trazer novidade para eles, né? E como que você vai ficar, como ele chega no seu salão, você, puxa vida, ou no seu comércio, eu compro tanta coisa aqui na loja da Léa, eu tô sempre aqui no salão da Regina, eu tô sempre ali no consultório, mas eu só vejo ela reclamar. Mas o que está acontecendo? Nossa, tu tá sempre cheia, as pessoas estão ali. Mas o que está acontecendo? Você não está passando para cliente porque ela está sendo bênção na sua vida. Sim. Você entendeu? A pessoa vai olhar, ela vai começar a mudar a visão dela em relação a você. Entendeu? E ver as coisas paradas não é bom. As coisas, elas têm que estar no movimento saudável. Sim. Porque, na verdade, quem nos impulsiona são as nossas clientes. Porque ela vai lá na internet e elas vão ver, nossa, Regina, agora tem uma novidade assim. Não é assim, Léa? Elas estão sempre jogando pra gente. Mas eu nem vi a roupa ainda do jeito que a fábrica mas já postou. E sa- ela já elas já falou, eu sabem. gostei dessa roupa aqui que a Entendeu? fábrica postou. Entendeu? Ainda o negócio tá lá, vai surgir ainda por exemplo, o inverno do ano que vem. Mas ela já sabe o que vai ter. A Regina, agora eu tô sabendo que tal cor de cabelo agora tá em onda, tal cor agora tá assim. Então, assim, eu tenho que estar avançando, porque elas nos impulsionam. Sim.
Sabe? Cada passo que eu dei, foram elas que me jogaram, Sim. na verdade. É se antecipar, né? E às vezes a pessoa até te leva um print de um cabelo, por exemplo, mas ela não sabe qual é a técnica que tem ali. E você precisa Eu saber a preciso saber a técnica para técnica. aplicar ali, para fazer aquele cabelo que ela quer. E fala pra elas, olha, eu não vi ainda, mas eu vou ver. porque elas estão sempre avançando, né? Então, assim, e como que nós vamos ficar parada diante de um povo que nos acelera? Essa é a verdade. Eles nos aceleram. Eu falo que cheguei até aqui, mas em muitas partes foram elas. Eu estava falando com uma paciente hoje de manhã justamente sobre esse movimento, movimentar. E para mim, o maior movimento que a gente pode fazer, como pegando o gancho da Regina, é esse: é o conhecimento, se antecipar as coisas. Você estuda a coleção próxima, você agora está na coleção de verão, mas você já vai ter que ver o outono e inverno. Então, é se antecipar as coisas para quando chegar já estar pronta. E é isso, o conhecimento nos leva a isso. Sim. E eu estava falando com ela sobre isso, sobre a gente fazer planejamentos. E mulher tem muito esse negócio de procrastinar, né? A gente não pode ficar procrastinando a vida toda. Não. Uma hora você tem que sair dessa procrastinação, deixar tudo para mais tarde, para amanhã, para depois, e a vida passa. E está muito rápido o tempo passando. Então, o que a gente faz? Um planejamento. Eu faço um planejamento de uma semana. Você faz de tudo para colocar aquilo em prática, porque na semana seguinte vai ser mais leve, na outra semana vai ser mais leve. Você pode falhar algum dia? Pode, porque nós somos seres humanos, mas se você fizer isso com constância, é a mesma coisa que você cuidar de você mesmo. Porque se você não tiver o hábito de pentear os cabelos, escovar os dentes, fazer a sua higiene pessoal, cuidar dos cabelos e tudo isso, como que você vai cuidar do outro? Você, como cabeleireira, como vai se apresentar para uma cliente sua? Eu, como terapeuta, se eu me apresentar de qualquer jeito, uma paciente que está em terrível depressão, como que ela vai me ver? Ela não vai querer se tratar comigo. Se eu não tomo banho, se eu não tô cheirosa. Nossa, não, minha terapeuta tá pior que eu, né? Exatamente, foi isso que eu falei pra minha paciente. Você sabe que eu tinha uma amiga que ela era psicóloga, e eu olhava, eu conversava com ela e falava, meu, coitada das pacientes dessa mulher. Meu Deus do céu! Coitada das pacientes dela! E foi isso que eu estava conversando com ela. Nós precisamos ter esses movimentos. E isso não é questão do dinheiro te trazer esse recurso, é o bom senso. Exato. Porque você pode não estar ali, tipo, com umas roupas legais, tá precisando de umas roupas novas, mas se você tomar um banho, se você tem uma maquiagem básica em casa, sabe? Dar uma escovada no cabelo, se prepara, você tem que pelo menos levantar. E se você até fazer um rabo de cavalo, né? Você que conhece do cabelo. Você levanta e faz um rabo de cavalo bem feito, bem alinhado, coloca ali prende, né? Esconde o prendedor. Gente, faz a diferença. Porque tá alinhada. A pessoa fala assim, olha para você, fala, ela teve o trabalho de alinhar o cabelo. E se ela alinhou o cabelo, ela vai alinhar tudo. Então isso tem a ver com que você... É aquilo que a gente volta, né? O que você quer conquistar? Que tipo de clientela? O que você quer para sua vida? Qual valor você quer para o seu empreendimento? Isso é sério. Sim. São pequenas coisas, mas que faz toda a diferença. Sabia? Às vezes aquele profissional que está lá com você, talvez ele terminou de sair da faculdade, às vezes teve momentos assim de dificuldades para chegar até ali. É lógico que no início ela não vai chegar com um uniforme 100% impecável, né? Mas ela vai estar limpa, ela vai estar cuidada. Você vê que a pessoa ela tem aquele prazer de fazer um atendimento com o que ela tem. E isso, gente, é inevitável que lá na frente ela vai ter aquilo que ela merece. Isso é importante, você falou aí, eu me remeti lá atrás. Ó, quando a palavra do Senhor fala assim, ó, seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te ponho. Ó, você pode não ter uma roupa de marca, mas ó, eu sempre fui uma pessoa extremamente cuidadosa com as nossas roupas. Eu sempre cuidei, mesmo trabalhando direto, eu tinha pessoas que ajudavam a cuidar da casa, das crianças, mas eu sempre fiz questão de cuidar das nossas roupas. Porque eu sempre falei assim, gente, eu conheço o valor.
Então, se você cuida direitinho das roupas, a mesma coisa, ela fica nova, gente. Ela tem anos de comprado, mas ela permanece. Mas se você cuidar de qualquer jeito, gente, você tem hoje, amanhã você não tem. Vira descartável. E pode ser a roupa mais chique do mundo. Tem que ter cuidado. E eu sempre fui assim, cuidadosa com a roupa. Tanto é que meu marido, às vezes, faz um tempo que eu não uso uma roupa, ele fala assim, é nova? Eu falo, foi você que me deu tal. Aí eu brinco com ele. Mas a importância, às vezes você não tem a roupa que as pessoas queriam que você... Mas se a sua tiver ali, ó, impecável, cheirosa, passadinha... Gente, faz toda a diferença, você está alinhada. Você pode entrar em qualquer lugar, Regina, porque não tem a ver com o valor, tem a ver com você. E isso é que importa. Eu falo, é igual carro. O carro pode ser o mais lindo do mundo. Se ele estiver sujo, para mim não tem valor nenhum. Porque eu não suporto carro sujo. Eu sou nojentinha, gente. Já perceberam, né? Ai, meu Deus do céu, eu estou aqui me entregando, Jesus. Mas é sobre isso, esse movimento de você tratar as coisas com zelo. Com zelo, esse movimento de você mudar uma parede na loja, de você... Lembrando da Fê até. Coisas. Se ela não se levanta, por exemplo, para ir comprar uma roupa na Leia... Não ia conhecer a Leia, perdeu uma grande oportunidade. E sabe o que aconteceu quando a gente conheceu? Eu não sei dessa história, né? Não, então, vou contar. A história, assim, a clínica abriu no inverno. Dia 11 de julho, né? E eu sou apaixonada por azul. A minha cor favorita é azul. E eu fui lá, e eu fui em vários lugares. E aí a enfermeira da Isa, a Lucy, ela falou, vai lá na Leia. Você já viu as roupas que tem lá na vitrine? Eu falei, nunca nem entrei naquela loja. Deve ser uma fortuna uma roupa. Ela falou, vai lá. Você vai. Eu tenho certeza que lá você encontra roupa. E eu cheguei lá e falei assim, gente, eu queria um terninho azul bebê. No inverno. Olha, eu querendo, né? Se antecipar. Eu olhei, tinha muita roupa azul marinho. Mas eu queria uma azul bebê. E aí a Leia falou assim pra mim, até vocês falando aí de se antecipar nas estações, eu lembrei justamente daquele dia, porque ela falou assim, eu não tenho aqui, mas eu já sei que na coleção de primavera... Tá vendo? O azul tá vindo muito forte. Ela falou pra mim, e eu vou trazer uma roupa pra você. E aí, no final das contas, eu acabei nem comprando o terninho, porque ela trouxe um outro conjunto azul que eu amei. E, enfim, mas é sobre isso. Eu entrei na loja, aí a gente começou a conversar. Ela falou, mas pra que você... Qual é o evento? Eu falei que a gente abri uma pergunta A clínica. preocupação dela, tá vendo? Falei, olha, eu vou abrir uma clínica, tudo. E o negócio rendeu ali. A gente conversou, saí de lá convidada pra participar do podcast. Foi assim que aconteceu. E depois, quando eu fui buscar a roupa, porque ela falou, eu vou trazer, e aí as meninas me chamaram, olha, Fernanda, a roupa já tá aqui, tudo. Quando eu cheguei lá, eu já saí com a médica otorrino, que a Ruth já me indicou a otorrino. Então foram, assim, conexões muito abençoadas. Não, e o engraçado é que ela foi numa sexta, que é o dia que eu não tô na loja de manhã. Nunca de manhã, sexta. E foi no dia que ela foi, E eu quem tava. abriu a loja pra mim foi a Leia. Foi. Eu falei, bom dia e tudo. Eu falei, ai, eu quero uma roupa assim, saudável. Não, você foi logo cedo já atrás da roupa. Eu fui. Mas qual era o seu cuidado maior? Se apresentar naquele dia para você ser especial. Exato. E ela não Priorizar, tinha roupa, mas ela né? já sabia que ela Que ia tinha. vir na coleção. E assim, na cabeça dela, ela nunca me falou isso, mas na cabeça dela, de tantos anos de experiência, ela já falou, já tem até a roupa que vai ficar boa nela, porque a roupa que ela trouxe, na verdade, aquele dia eu provei umas 50 roupas, né? A Ruth trouxe várias coisas azul que todas eu amei. Mas assim, de fato, foram todas pra mim. Ela nem me conhecia, mas é isso, é você entender A linguagem. ter o feeling ali de falar assim, isso ela vai gostar. Ela fez uma leitura e falou, isso ela vai gostar. E algo, ou ela vai ficar com tudo, ou com alguma coisa ela vai querer ficar. Que foi o que aconteceu. E isso é importante, né? Esse movimento de você estar lá na frente já, sempre lá na frente. E falando pro Senhor te dar estratégia, seja no que for que você for fazer. Na técnica de um cabelo, numa terapia, lá na clínica acontece assim comigo. Às vezes a gente pensa, eu vou atender só autista. Gente, vem síndromes que eu nunca nem ouvi falar. E aí eu preciso estudar sobre aquilo. Eu não vou atender. Mas qual é o meu cuidado? Olhar, estudar e saber o que aquela criança traz. Porque aí junto vem o que a mãe traz também. E junto o suporte que eu vou ter que dar para aquela família naquele dia. Eu preciso reservar a garagem da clínica, eu preciso saber se a vaga PCD lá fora está disponível. Qual é a sala que o terapeuta vai usar com essa criança? Você tem que enxergar tudo, né? Como um todo, como um né? todo. Você tem ter noção do teu comércio. Eu vejo que tenho que estar lá na frente. eu não faço, né? Não é só cabelo lá, né?
Tem a menina da estética, tem a menina da unha, tem a menina dos cílios. Então, assim, eu falo sempre pra elas, eu não faço, mas eu não sou leiga, né? Exato. Eu entendo, porque eu gostaria... Como que você gostaria? Quando a gente tem reunião, eu falo assim, como você gostaria de um atendimento pra você? Exato, é isso. É a gente se colocar no lugar do próximo, Isso. entendeu? Não, e uma outra coisa que a Fê falou, sem querer te cortar, ela falou uma coisa que é muito verdade. Empreender com propósito é isso. Não é você olhar para o cliente e ver um cifrão. É você olhar para o cliente e ver um ser humano. Sensibilidade. Exato, é isso. Exatamente. É isso, você vê o ser humano. Porque assim, ó, uma coisa que as pessoas têm que colocar na cabeça, que a gente não precisa do cliente uma vez só. Isso. Você tem que fidelizar ele, né, Regina, para ele voltar. Ele voltar. Porque não adianta você falar assim, nossa, essa daí tem dinheiro, eu vou vender tudo que eu tenho de mais caro. Mas será que ela vai voltar? De repente, se ela gostar da mais barata e que for mais bonita, você tem que ser muito sincera. Sim. E mostrar isso pro seu funcionário. Foi aquilo que a gente estava conversando agora. Eu só vou vender pra pessoa o que ela precisa. Eu não vou entuchá-la de coisa que ela não precisa. E ela, com certeza, por exemplo, o dia que ela estiver, tipo, se privando, às vezes, por conta do período, ela não vai, naquele período, talvez, não vai fazer atendimento, talvez ela não vai fazer nada, mas você sabe que no dia que ela tiver uma oportunidade, onde ela Vai lá. Sabe o que aconteceu na clínica semana passada? Aconteceu algo muito interessante, que foi uma experiência nova que eu não tinha vivido. Tem uma físio que trabalha com a gente, que hoje eu até falei pra ela, falei, você nasceu pra isso, porque a gente fica na recepção escutando o atendimento dela e é incrível, é um bom atendimento. Ela trabalha com torcicolo congênito. O que é o torcicolo congênito? Aquela criança que foi formada na barriga de uma forma mais, né, ficou com o pescocinho mais assim, acabou nascendo com o pescoço assim, precisa fazer físio pra endireitar. Não é uma questão neurológica, não compromete nada, mas é um torcicolo mesmo e com a físio volta. E na semana passada ela me chamou e tem uma bebê que a gente tá apaixonado por ela lá, que ela é uma fofa e ela tá fazendo essa terapia do torcicolo congênito. Ela me chamou para tirar as fotos para fazer o antes e depois, porque ela também entrega esse material para os pais. E ela falou assim, olha, temos uma gatinha aqui caminhando para alta. Gente, quando ela falou isso, eu vibrei. Falei, uhul, não acredito, ela vai ter alta. Ela falou assim, vai. Então você tira as fotos que a gente vai começar a fazer o antes e depois, e a mãe com um sorriso de orelha a orelha. Gente, a menina vai ter alta, ela não vai mais fazer terapia. O dinheiro não vai mais entrar. Mas quando eu saí dali, eu saí tão feliz, liguei para uma amiga minha que faz lembrancinha para mim, falei, olha, eu quero uma lembrancinha assim, assim, assado, que uma paciente vai ter alta, e eu quero entregar uma lembrancinha da clínica para ela. Por quê? Porque não é importante. Eu nem lembrei do dinheiro, de verdade, do fundo do meu coração. Eu sei que é isso. E é tudo o que eu mais quero um dia ouvir assim de um terapeuta funcionalista. Tá de alta dessa terapia, porque eu me coloquei no lugar da mãe ali. E aí, o que aconteceu? É uma criança que tá super bem, a gente olhando até as fotos lá com a mãe, tudo, a mãe falou, olha, eu nunca nem tinha reparado que ela preferia um lado pra mamar, tem tudo isso que a gente tá aprendendo agora lá junto. E aí eu falei, caramba, eu nem sabia que existia torcicolo congênito. Pra mim, nasceu, tava tudo certo. E a físio começou a mostrar pra gente o antes e depois, e acho que ela vai fazer mais só mais 2 sessões e, de fato, vida normal. E eu já me preocupei com essa questão de entregar uma lembrança e tudo, mas é sobre isso, né? Sobre você falar assim... É o ser humano. O ser humano. E aí, o que aconteceu com essa mãe? Acho que a gente ficou tão feliz e ela ficou tão surpresa que ela falou assim, olha, tem uma amiga que eu vou indicar pra cá. Pronto. Porque, gente, o bebezinho dela também só mama do mesmo lado, tudo. Eu tô achando, né? Como eu tenho a experiência, eu vou trazer ela pra cá, porque o atendimento de vocês é muito bom, a físio é muito amorosa. Vai dar continuidade. Exato. E amém que essa criança cresça em graça, em paz, e que ela seja... Ela já é linda, é uma bebê linda, e que ela seja uma menina... Mas é sobre isso. Mas ela vai sempre lembrar da onde que foi os primeiros passos ali. É igual eu falo com as minhas pacientes. Gente, nenhuma terapeuta quer uma paciente a vida toda. Não da forma que veio. Porque se você quiser fazer terapia a vida inteira, você pode. Porque você tem uma pessoa confiável para você contar suas coisas, que vai poder te dar um conselho, mas não porque você está presa numa situação, igual um trauma, abusos, e você também não vê o progresso dessa paciente, também não é legal para você. Não é agradável. Não é agradável. Por quê? Porque eu não estou fazendo um bom trabalho.
Então, o meu maior pagamento é ver evolução dessa pessoa. É a pessoa que veio com uma crise de depressão gravíssima, chegar sorrindo e você saber que você participou daquilo. Sim. Você foi junto com ela. Então, isso que é agradável. É a evolução do paciente. O dinheiro é necessário. Aqui eu nunca fui hipócrita. Todos nós precisamos dos recursos. Tem contas a pagar. Mas o principal é a pessoa. É a pessoa. A pessoa, você olha para o ser humano Tem que olhar pro humano, né? e vê ela assim, não... Aquilo que o Senhor depositou em mim, nesse tempo, eu vou derramar sobre ela. Ela vai ser participante da graça que o Senhor pôs em mim. É Então, verdade. é sobre isso. E isso, assim, pastora, eu falo que é uma continuidade de amadurecimento. Sim. Você entendeu? Porque hoje eu tenho uma forma de trabalhar muito diferente de lá de quando eu comecei. Eu queria muito, por exemplo, aquela cliente não fale, por exemplo, aquela quinzena, aquela semana que ela tem que ser dependente de mim. Hoje eu crio um protocolo para ela não ser dependente de mim. Ela consegue, por exemplo, eu consigo fazer um bom trabalho e ela dá continuidade em casa. Para ela não mostrar o meu interesse que, por exemplo, no dia que ela não arrumar em casa, não vai ficar bom, porque eu só faço um trabalho bom quando ela vai no salão. Isso é legal? Não. Eu quero que ela, às vezes, ela assim, nossa, Rê, eu mesma arrumei. Falei, e eu tô feliz porque você mesma arrumou. Foi que crescimento, sabe? Então, é essa maturidade que a gente tem que ter, porque isso daí te faz o quê? A cliente, ela vai confiar ainda mais em você. Sim. Entendeu? Às vezes elas estão viajando, faz meu kit, porque eu vou levar para minha viagem um kit. Então, o que eu tô ganhando com isso? Além da credibilidade, eu tô também ganhando em produtos, porque a minha preocupação não é só quando ela está ali na frente do espelho, ela tem que estar, que se eu não tiver, não vai funcionar. Então, isso daí também é um movimento que a gente vai criando. Olha, eu vou até contar um testemunho do meu marido essa semana. Ele me contando, foi muito engraçado. Semana que passou, aliás. Um cliente foi lá e deixou as rodas, né? Nós trabalhamos com reforma de roda. Deixou as rodas para fazer e pintar de grafite. E aí, a roda dele original é prata. E aí, eu acho que o rapaz que atendeu ele, né, o nosso funcionário, não anotou direito lá na ficha e tal. E aí o meu marido vai e pinta de prata, da forma original como veio. E a roda arrumou tudo, ficou linda a roda. Aí montou a roda, quando o cliente chegou, ele olhou para as rodas tudo montadinha, já balanceada e tudo. Ele falou assim, nossa, mas eu pedi grafite. Aí o rapaz ficou constrangido e foi chamar meu marido. Aí meu marido foi lá e falou assim, ele falou, nossa, é porque eu pedi as rodas grafite. Meu marido falou assim para ele, querido, não se preocupa. Você fica com as nossas rodas mais um dia e eu vou refazer a sua roda e vou pintar de grafite, não tem problema. Aí ele ficou assim, não, mas a roda tá linda e já tá montada e já tá tudo certo. Ele falou, não, mas o erro foi nosso. O erro foi nosso, nós vamos refazer e vamos pintar de grafite, do jeitinho que você quer. Que é a roda, você só não pode ser para hoje. Então, você aguarda mais um dia e tá tudo bem. Ele, não vou fazer isso, porque você vai ter custo. Ele falou, rapaz, não é sobre o custo. O erro foi nosso, a gente assume aqui o erro. E aí ele olhou assim para meu marido e falou assim, querido, a roda vai ficar do jeito que tá, porque além de bonita, você falou de um jeito aí que eu nunca vi ninguém querer ter custo para agradar o cliente. Ele falou, mas o erro foi nosso. Como que eu vou deixar você sair daqui? Você é importante para mim, você não pediu? O erro foi nosso. Ele falou, não. Eu vou ficar com a minha roda bonita, original, do jeito que tá, porque tá muito bom e você agregou na minha vida. E o rapaz falando, graças a Deus. E aí o meu marido falou, querido, obrigado, mas se você não quiser, você pode vir que eu pinto a sua roda de novo. Ele falou, não, obrigado pela sua sinceridade e pelo seu atendimento. Mas essa maturidade. Então, isso é o ser humano. Quando você só olha para a pessoa com cifrão, não vale de nada, não é verdade? Gente, vocês viram já que a gente adora falar aqui neste lugar, né? Só que a nossa amiga Fernanda, ela tem um compromisso na clínica, tem um cliente para ser atendido com hora marcada e a gente falou um pouco demais e ela vai ter que sair, então ela vai dar o tchau para vocês e a gente retoma.
Ah, eu vou com o coração apertado, mas tem que trabalhar. Deus abençoe você, Deus abençoe vocês, Amém. meninas, que tenha sido uma bênção até aqui. Vou muito feliz e com muito conhecimento, com É certeza. Deus verdade. abençoe todo mundo. Sempre. Beijos. Gente, agora que a Fê foi embora, né? Teve que ir lá pro compromisso dela. Empreender é isso, né, gente? Às vezes a gente tá fazendo as coisas, atrasa um pouquinho, acontece imprevisto, a gente tem que parar e falar, não, tenho que ir lá cumprir a minha palavra com o meu cliente, né? Importante isso. Mas falando nessa questão do movimento, a gente às vezes empreende e você fala... Agora falando do movimento de fato, quando o movimento do comércio cai, né? Quando as vendas elas desabam. E aí você vai falar assim para a pessoa... esse ano eu vendi menos que o ano passado. Mas quanto você vendeu o ano passado? Tem muita gente, a gente às vezes não marca isso, né? E é legal a gente marcar também, né? Por exemplo, começamos agora o mês de setembro. Fluxo Aí de eu caixa, fechei o meu mês de agosto. Peraí, 2024 em agosto eu vendi tanto, eu cresci tantos por cento. Nossa, em agosto de 2024 eu vendi mais, olha, então quer dizer que eu tive caiu as minhas vendas em tantos por cento. Só que às vezes tem muita gente que não faz esse controle. E às vezes ela não entende, fala assim, nossa, mas eu vendo tanto, mas não me sobra dinheiro. Mas você já colocou no papel quanto que você vendeu, qual foi a forma que você recebeu o pagamento. Às vezes você está vendendo muito parcelado e o seu comércio não comporta aquele tanto de parcelamento. O seu custo fixo, quanto está o nosso custo fixo? Quanto a gente está pagando para funcionário, quanto paga de aluguel, de água, de luz. Porque senão a gente tem uma falsa ilusão. Porque assim... Ser comerciante é entrar dinheiro no caixa todos os dias, mas entender que aquele dinheiro não é nosso, aquele dinheiro é para um propósito. E eu tenho muitas amigas, né? Eu vou fazer 25 anos de loja, que começaram, mas que hoje nem tem mais comércio. Por quê? Via todo aquele dinheiro entrando, fazer cirurgia plástica. Confundia o PJ com a pessoa Comprava física. vou comprar um carro novo, eu tenho tanto no caixa. Mas entender que o dinheiro não é seu, o dinheiro é da sua empresa. São pessoas diferentes, é a pessoa física e a pessoa jurídica. Então, essa questão de marcar, sabe, Regina? Esse mês eu vendi tanto, marcar lá. Tem que ter, né? Até uma coisa muito legal da gente fazer, que na minha loja me deu muito resultado, que eu comecei a fazer, você vê aquela cliente, você fazendo um acompanhamento dela mês a mês. Fulana comprou comigo no mês de abril. Nossa, passou maio, passou junho, passou julho, passou agosto. Ela não veio. Nossa, por que será que ela não veio? Vamos ligar, não vamos mandar mensagem, vamos ver se está tudo bem, vamos dar um mimo para ela, vamos dar um bônus para trazer ela de volta, sabe? Se atentar a isso, é uma estratégia para você cuidar do seu cliente, né? E não, sumiu, sei lá, porque sumiu, não quero, né? E uma outra coisa também que eu acho muito legal a gente tá trazendo para isso é a questão, porque quando a gente faz dessa forma, o senhor vai ver que a gente está trabalhando com organização. E o senhor habita nas coisas organizadas, né? Sim. Voltando na multiplicação dos pães, quando ele foi multiplicar, ele tinha milhares de pessoas sentadas. Mas ele falou para os discípulos lá, vai lá e organiza os grupos de 50 e 50. Porque ele sabia que se tivesse aquela multidão toda e todo mundo fosse pegar ao mesmo tempo, muita gente comeria muito e muita gente não comeria nada. Então, o que ele fez? Ele foi e organizou o espaço. Então, organizar o evento, né? Ontem, lá, fui fazer o treinamento do Vencer 7. Quando chegou no final, que fazia o corredor da oração, um monte de gente levantou aleatoriamente e foi lá para a fila, assim, rapidamente. Aí ele falou e falou assim, eu não mandei vocês levantarem. Gente do céu. Que vergonha. Quem estava em pé, acho que queria entrar na terra. Falou assim, eu não falei para vocês levantarem. Não vai ser dessa forma, vai ser de forma organizada. Nós vamos começar com essa fileira aqui. Aí vai vir essa fileira, aí vai vir os outros, a gente vai fazendo um movimento. Aí já vem a fileira, já vem com a bolsa, já vem com tudo. A porta ali já vai embora. Deus abençoe todo mundo. Pronto. E aí foi organizado. Porque o movimento ele tem que ser saudável. Tem que ser organizado. Então, às vezes a gente fala assim...
A nossa loja tem que ter um movimento, mas tem que ser um movimento controlado, tem que ser um movimento organizado também, porque não adianta movimentar de qualquer forma, né? Sim. Aí depois fala, nossa, onde que eu pus aquela coisa? Você não lembra mais nem o que você tem e onde que estava. Olha, você falando sobre isso, eu me lembrei, ó, a gente está falando baseado em José. E José foi esse homem organizado. Ele falou para o faraó, vai vir 7 anos de bonança, colheitas aí, ó, vai ser fartas. Então, eu sugiro a você que prepare galpões para juntar essa colheita. Por quê? Porque depois desses 7 anos aí de colheita farta, vai vir a fome. E vocês vão precisar disso. Isso é o quê? Organização e antecipação, esse movimento de antecipar as coisas. E depois, aqui eu vou ler para vocês o verso 55 de Gênesis 41, que diz assim, ó, por fim terminaram os 7 anos de colheitas fartas em toda a terra do Egito, e começaram os 7 anos de fome. Como José havia previsto, a fome também afetou as regiões vizinhas, mas havia alimento de sobra em todo o Egito. É sobre isso. Aí ele fala assim, ó, depois de algum tempo, a fome também foram se espalhando pelo Egito, também dirigiu-se a outras circunvizinhanças, né? E aí, o que eles faziam? Clamavam ao faraó, vinha para o faraó. E o faraó fez o quê? Deu tudo. A direção vai lá e pergunta para o José. Como é que vocês vão fazer? Porque é ele que organizou tudo. Então, é sobre isso. Quando a gente se antecipa as coisas, quando a gente tem um planejamento, quando a gente tem o fluxo de caixa. Se eu tenho uma colheita, igual nós somos comerciantes, nós somos profissionais liberais. Se eu tenho uma venda extraordinária no mês de agosto, que lindo. E eu confundo a pessoa física com o PJ. Gente, eu sou empreendedora, eu tenho uma empresa, eu tenho que ter uma conta de pessoa jurídica, uma pessoa física. Por quê? Eu tenho que ter um prorabore. Eu trabalho nessa empresa, eu investi, mas a empresa é independente de mim, né? Então, ela me paga pelo meu trabalho. Sim. E eu tenho a minha renda. Eu não posso confundir tudo. Porque uma empresa se a gente confunde tudo, o que acontece? Ou você vai estar muito bem, a empresa muito mal, ou os dois vão passar ruim, vai dar ruim nos dois. Então, a gente separar, igual a Léa falou, e colocar tudo isso nas planilhas, de ver quando que você vendeu esse mês, quanto que você precisa vender o próximo mês. O meu marido, ele faz uma coisa que é interessante, ele sai de casa, ele já sabe quanto que ele precisa faturar diariamente para suprir a empresa. Sim. E a empresa num todo, que é funcionário, todas as contas da empresa e mais o salário dele. Então, ele no final do dia, ele já sabe quanto que ele faturou, se a empresa deu lucro naquele dia e se não. Porque ele já sai de casa, ele fala, amor, já sai com déficit de tanto. Ele tem combustível, ele tem desgaste do carro, ele tem pedágio. Então, tudo isso tem que ser colocado. Tem o café do funcionário, tem tudo. Então, você tem que colocar já isso diariamente na sua vida. Se eu faço isso, no final do mês não vou ficar correndo. Porque é diariamente, é desde o primeiro dia. E não deixar chegar os últimos dias para você fazer o balanço e ver que você não atingiu a meta. E uma das metas, assim, é a preocupação com o pagamento de funcionário também. Que é o primeiro. Que uma das coisas que como eu vivi na pele isso, se eu não passasse por isso, eu não entender o próximo. Porque como eu sempre trabalhei por conta, eu nunca trabalhei para ninguém. Quando eu saí desse período que eu fui para esse lugar, era a última coisa que eles faziam era a questão de pagamento com funcionário. Então, isso daí, gente, é desanimador. Então, se você tem uma empresa e você prioriza isso, funcionário, você não vai perder gente boa. Sim. E eu vejo que esse meu ex-patrão, a primeira, assim, eu suportava ali por todo o propósito, porque eu tinha certeza que o senhor estava comigo ali naquele período.
Mas não tem como a pessoa não priorizar um funcionário bom. Sim. Ele vai perder. Aleco, diga, né? Suas são todas 20 e poucos anos. Não é verdade. Então, assim, principalmente a gente que trabalha com... Às vezes não é só os que estão com você ali sempre, mas às vezes vem um freelance, às vezes a pessoa que trabalhou aquela semana. Você não sabe o que ela está passando, você não tem ideia. E você vai... hoje, por exemplo, eu tenho uma festa, uma necessidade minha, e eu vou sacrificar toda a minha equipe por conta do que eu quero, porque tem que ser primeiro mim. E eu que eu vi aquilo por muitas vezes. Eu vi aquilo, você entendeu? Isso é muito errado, né? Porque eu falo assim, os funcionários bons têm as suas regras e as suas exceções, mas se você valoriza o seu funcionário todo dia, se você respeita o seu funcionário, se você paga em ordem o salário do funcionário, o funcionário ele vai querer trabalhar motivado, né? Por quê? Porque ele tem uma família, ele tem os seus compromissos. E honrar compromisso, para mim, eu fui criada que o nosso nome vale mais o bom nome do que qualquer outra coisa. Então, isso é essencial na nossa vida. E se você valoriza o seu funcionário, você pode até atrasar outras contas, mas o funcionário... E a gente pode usar com clareza com eles, né, Léa? Às vezes, olha, essa semana a gente vai fazer um mapeamento aí, porque a gente está esperando uma entrada, e aí vamos priorizar quem está precisando agora. Eu chamo, faço pessoal, cada um assim, como que você segura até tal, porque a gente é uma parceria. Uhum. São pessoas que são colaboradores, são parceiros, colaboradores com você. Isso. Porque sabe que tem dia que vai acontecer o atraso, mas eu vou falar para ele, eu vou explicar, e aí o que for prioridade que tá, tipo, agora, esse não posso passar de tal dia, a gente vai priorizar, e aquele que consegue. E assim isso daí mantém boas pessoas com você. O relacionamento. Um relacionamento saudável. Porque não adianta eu só querer me promover ou promover, por exemplo, é mais fácil eu vou passar a mão na cabeça desse, mas esse daqui eu já não vou dar tanta prioridade. Gente, isso aí quebra qualquer empresa. Sabe que eu tinha uma amiga e ela tinha uma loja de roupas também, né? E eu falava, a gente que é empreendedor, a gente tem um piso mínimo para pagar para o funcionário, né? Uhum. Pelo sindicato a gente tem um piso mínimo. Só que o que ela fazia? Ela dava para funcionário assinar, mas ela pagava menos. Ela pagava o salário mínimo. Em vez de pagar mais? Não, ela pagava menos. Aí a gente conversava e ela vinha, ela falava, minha loja não vende, a minha loja não vai para frente, a minha funcionária não é motivada. Nossa, aí eu falei, tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Quanto que a sua funcionária ganha? Ela falou assim, ela ganha o piso, mas na verdade eu falei para ela que eu tinha que registrar ela com o piso, mas que eu ia pagar um salário mínimo. Então ela assina o comprovante, mas ela recebe menos. Falei, tá, essa menina vai se esforçar para vender para você. Se você tivesse no lugar dela, você se esforçaria para vender para você? Ela falou, mas ela também tem que ver ao meu lado. Eu falei, tudo bem, mas a vida é uma via de mão dupla. É um carro que vai, é um carro que vem. Tem que ser igual. Aí ela falava assim para mim assim, mas como que você faz com as suas funcionárias? Eu falei assim, o ser humano ele precisa de motivação. Então, você ganha um salário fixo. Aí eu vou te dar as metas. Tem a primeira meta. Se você vender essa primeira meta, você vai ganhar tantos por cento em cima do seu salário. Se você vender essa meta, você vai ganhar tantos por cento em cima do que você vendeu. Se você vender essa, você vai ganhar tantos por cento. Então, eu estou dando a oportunidade para ela de melhorar o salário dela. Agora, vem cá, gata. Aí eu ainda brinquei e falei assim, gatinha, vem cá, gatinha. A sua loja fecha às 7 horas da noite. Quando der 6h40, sua funcionária já está com a bolsa pronta para ir embora. Se entrar alguém, você acha que ela vai atender? Ela não vai atender. Sabe por que ela não vai atender? Porque ela não ganha nada. Exatamente. E ela é ser humano como eu e como você. Então, agora não. Se a pessoa chegar e ela falar, poxa, quero bater a minha meta, olha essa cliente chegando, uma cliente potencial, eu vou atender. Vai lá, coloca a bolsa e fala, não, vou voltar. Olha, lá na loja, as minhas meninas estão comigo há 20 e poucos anos, né? 24, 22, 23, tudo assim, tudo antiga, né? Às vezes elas estavam almoçando
E entrava uma cliente que era cliente delas, assim, né? E eu falava assim, não vou chamar, elas estão almoçando. Daqui a pouco, elas apareciam assim, meio mastigando de canto. Eu falava, nossa, minha cliente tá aí? Eu mandei mensagem pra ela, que chegou tal coisa. Aí ela mesma ia lá pra cliente e falou assim, peraí, que eu só tô terminando aqui de comer, mas eu já vou. Você pode me esperar, senão eu já paro agora. Aí eu falava, não, almoço, você não me chamou, Lé. Eu falei, gente, mas você tá na hora de almoço. Não, Lé, eu tô ligando pra essa cliente tem tanto tempo. Eu quero atender ela, entendeu? Mas por quê? Porque ela tá ganhando pra fazer motivação, aquilo. É motivação. Só que às vezes a pessoa, tem muito empresário que tem dó de pagar o funcionário. Nossa, mas você ganhou mais que eu. Aleluia! Se ele vendeu muito, quer dizer, se ele ganhou muita comissão, quer dizer que você vendeu muito também. Exatamente. E você falando isso remete a muitas coisas. Por quê? Quanto mais o seu funcionário for ganhar, mais você faturou. Não é assim que a gente tem que ver? Sim. É igual, assim, as pessoas, na questão de dízimos e ofertas, as pessoas falam assim, que eu não vou dar o dízimo, meu dízimo é muito alto. Gente, eu queria ter 1 milhão para dizimar hoje e mais 1,5 milhão de oferta, porque se eu estou dando isso, porque o que eu faturei, gente? A gente não dá nada que não recebeu antes, porque o Senhor faz isso conosco. Você não pode, por isso que eu falo para o Senhor o seguinte, Senhor, quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu vou poder te abençoar e abençoar o reino. Por quê? Eu não posso lançar sementes que eu não colhi. Mas se a minha colheita for grande, aí a bênção também pode ser grande. Que é o que a gente está falando sobre José. Ele juntou os grãos para abençoar só o Egito? Não. Houve todo um lidar do Senhor sobre isso. Então, você valoriza o ser humano e não somente aqueles seus ganhos, né? Porque o ganho é para todos. É bênção para todos que estão ao redor. É que, na verdade, assim, né? A gente... Às vezes, né? Eu já vi muito isso, tá, gente? Porque você que fica no mercado muitos anos, eu falo assim, a minha patroa, meu patrão, ele é crente. Mas ele não mostra Deus pra mim. Ele me mostra outra coisa. Comigo já foi assim, você é um crente diferente. Mas por conta a gente ter essa é bom a gente se examinar. Sim. Porque a gente tem essa autocrítica, porque de a gente olhar assim, meu Deus, onde que tá o evangelho na vida dessa pessoa? Então, isso nos faz refletir também. Isso. O que eu tenho sido pro meu colaborador? O que eu tenho sido para as pessoas que estão à minha volta? Esse é o movimento, gente. Esse é o movimento do crescimento que faz a diferença na vida de qualquer um. Sim. Né? Eu comecei com uma menina nova essa semana e no sábado eu já... Porque tem que amar. Eu tive uma entrevistei ela, a gente ficou um tempo conversando, ela falou assim, a única coisa que eu sei é que essa profissão tem que amar muito. Tem que amar o que faz. Porque nós temos o horário para entrar, mas a gente não tem horário para sair. Uma loja, ela tem um horário para abrir e um horário para fechar. Mas nós não, como que no meio de um expediente, a gente está fazendo algo ali e, de repente, a gente vai parar e vai deixar... E tem procedimento, tem algumas coisas que não pode. Não pode. E aí, ela começou no sábado e já trabalhou, tipo, até quase 10 horas da noite. Eu falei assim, meu Deus, que essa menina, né? Terminamos o dia, ela me abraçou, a gente tocou assim no braço, ela falou assim... Que dia! Muito obrigada por essa oportunidade. Eu me senti avivada novamente. É algo que eu estava precisando, era o que eu queria. E demos conta. Aí finalizamos. Assim, aí eu olhei assim e pensei, Senhor, obrigado. Porque o primeiro dia a menina trabalhou ali tanto tempo e assim satisfeita. Por quê? O ambiente, gente. O movimento, mas o movimento do bem, o movimento que agrega, o movimento que vai dar resultado, faz a diferença. O resultado. E às vezes até um detalhe bobo, né? Sábado tem feira, né? Perto da loja. E aí você fala, a menina fala assim, a Ruth, vou lá comprar um pastel pra mim, né? Aí pergunta pras meninas assim, vocês querem um pastel? Não quero não, né? Aí eu falo assim, Ruth, vou querer um pastel.
E eu vou pagar pastel para vocês também. Vocês querem pastel? Ah, eu quero. Se você vai pagar, eu quero. Parece que não, gente, mas dá uma diferença. Dá uma diferença. Faz sim. Você vê que a pessoa quer o pastel, mas ela não tá com dinheiro naquele dia. Eu falo assim, Ruth, eu também vou querer um pastel. E vocês vão querer? Ai, não. Eu que vou pagar. Ah, então acho que eu vou querer um de carne com ovo. Isso mesmo, é bem isso. Não é desse Bem jeito? isso. E olha, você pode pensar que é uma coisa boba, mas você traz o grupo com você. Traz o grupo com você. Anima, Você né? traz o grupo Traz com o grupo você. com você. Sabe, você chegar de manhã, às vezes você vê que um funcionário está passando uma dificuldade na casa. Sim. Você olhar para o seu funcionário e você falar assim, tá tudo bem com você? Tem essa Você é alguma sensibilidade, coisa. né? Você ser Não é humano, só na verdade, trabalho, né? É isso aí. Ser humano. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Gente, ó, a Fernanda foi embora, a gente já falou também um monte. Mas tá muito gostoso isso, né? Ó, Muito bom. Eu falo assim, Como tudo é que a gente tá fazendo, a gente está sendo direcionado aqui pelo Espírito Santo, porque Sim. ele é a parte principal A desse bússola, nosso né? bate-papo aqui, né? E eu até queria comentar com vocês isso, porque às vezes você que está empreendendo, aí você fala assim, eu estou empreendendo para o reino, mas eu quero que você... E olha que eu falho muito, sabe? Eu erro muito. Mas vamos fazer um exercício? Vamos nos propor a fazer um exercício aqui? Quero fazer um desafio para você aí do outro lado. Vamos pegar essa semana, se você quiser depois mandar lá no Instagram pra gente, vamos pegar essa semana e toda vez que acontecer alguma coisa que nos confronte, a gente vai fazer a seguinte pergunta: Jesus, como você agiria no meu nessa lugar? situação? Boa. Coloca uma luz em cima do problema, sabe? Coloca uma luz no seu funcionário. Às vezes seu funcionário está com problema e você às vezes está... Nossa, fulana está acontecendo isso, fulana está pisando na bola, fulana está fazendo as coisas, fulana também... Jesus, como você agiria nessa situação? Traz, sabe? Fala assim, Deus, e aí? Me ajuda a resolver a situação. E às vezes a gente tem que ter conversas sinceras com os Sim. nossos funcionários. Ó, tá legal para você trabalhar aqui? Você tá gostando? Tem alguma coisa que tá te incomodando? Ai, não gosto disso, tô cansado. Então, vamos fazer um acordo. Você não quer sair, às vezes vale a pena você trabalhar num outro lugar, sabe? Mas a gente não pode fazer de conta que o nosso funcionário seja um robô, porque ele não é um robô. Sim. A gente tem dia que a gente não tá bem. O nosso funcionário é a mesma coisa. Então a gente tem que aprender a respeitar isso nas pessoas, né? Tempos e estações também. Né? Sim, eu acho que quando a gente começa a empreender para Deus, que Deus dá um comércio na nossa mão, Ele manda as pessoas que vão trabalhar com a gente. Amém. Então a gente tem que ver essas pessoas como nossos irmãos, nossos Isso, iguais. exatamente. Porque ninguém é inferior a ninguém. A gente só está exercendo lá na empresa papéis diferentes. Sim. Você é o líder, mas ele também está lá. E olha, Sem ele não daria, né? não daria. Eu sempre falo isso, ó. Eu posso comprar a roupa mais bonita, a melhor, a mais espetacular. Se o meu cliente chegar na loja e a minha colaboradora não atender ele bem, não adiantou nada. Então, todo mundo precisa de todo mundo dentro de um empreendedorismo. Todo mundo. Se você tem uma loja, você precisa do seu funcionário. Vai dizer, eu sou suficiente. Não é. Não é? Você precisa do seu funcionário. Então, vamos aprender também a olhar para as pessoas que estão junto com a gente como seres humanos, né? Sim. Então, vamos fazer esse exercício essa semana, sabe? Se acontecer alguma coisa, Jesus, como você faria nessa situação? É como que você gosta de ser abordado. É. Porque a gente todo preocupado com só da gente falar, mas como que a gente gostaria que Como... Você entendeu? E isso daí me ajudou muito. Faz toda a porque diferença. faz toda a diferença. Como você gostaria de um atendimento? Como que você gostaria, por exemplo, se fosse você naquele lugar do seu colaborador, de que forma que você gostaria, às vezes um dia que você não tá legal. Gente, faz a diferença. Isso é empreender. Você tem que olhar para o funcionário, mas você tem que olhar para o ser humano que está ali. Que tá ali. É um ser humano, é uma pessoa como você, que tem dificuldade, às vezes vai trabalhar, deixa um filho doente em casa. Tá preocupado. E você tem que ver isso, entendeu? E tem que valorizar. E olha, quando você faz dessa forma, o Senhor, Ele cuida, Ele honra a gente, Ele abençoa. Amém. Ele faz coisas extraordinárias, né? Mas empreender com propósito, eu acredito que é isso que a gente está Amém. falando aqui. É isso mesmo. É você ter um olhar cauteloso para todo o seu quadro, para tudo que está dentro ali, né? Porque
quando tem alguém com problema, fica aquele ambiente pesado, então as coisas têm que ser resolvidas. Às vezes você fala assim, poxa, eu não estou vendendo, mas olha dentro da sua loja, vê como que está o ambiente, vê se às vezes tem alguma coisa que está ali fora do seu controle, se tem alguma coisa que está acontecendo e que às vezes você não está vendo. Às vezes seu funcionário ele não está legal, não está conseguindo atender. Olha, fica em casa. E olha que você falando isso me veio muito à mente agora, não só sobre quem tem um local físico, uma loja, um salão, um consultório, mas eu estava pensando aqui, né? Quantos profissionais liberais foram agregados agora na pandemia, né? Depois da pandemia. É igual Uber. Eu fiquei 3 anos sem carro. E aí eu usava Uber de vez em quando eu estava sem nenhum carro em casa, que meus filhos volta e meia deixavam deles, mas quando eu estava sem nenhum carro eu usava Uber. E pensando nessa maneira, gente, eu pegava Uber, assim, já peguei um Uber com um senhorzinho, você precisa de ver, dava gosto de sentar no Uber, você se sentia confortável e acolhida. Agora já teve Uber que me deu vontade de desistir. Por quê? Não era por causa da pessoa, é pela situação do carro. Sujo, um ambiente... Gente, horrível. Você vê a pessoa cansada, né? Horrível. Cansada. Aí eu falava, amor, não quero mais pegar Uber. Meu Deus, isso é uma coisa horrorosa. Você tem Uber, a gente nunca vai saber quais são. Mas se você alinha, gente, as coisas, até no seu carro, a forma que você trabalha no seu carro. Você deixar uma garrafinha de água ali fechadinho, friazinha, para se um cliente seu sentir sede, não teve... Tem uma aguinha ali, não precisa mais nada do que aquilo. E o carro está limpinho, alinhadinho. Não, você mesmo aspira, às vezes não dá tempo de lavar, mas aspira. Verdade. O carro, pelo menos. Limpa, seja zeloso com aquilo. Eu vejo pessoas que estão vendendo no farol de uma forma alinhada. É igual pessoas que vêm... Já viu pessoas de terno e gravata no farol? Perto do shopping, né? Tem um rapaz que vende não, assim. E agora eles têm a chave Pix, né? Tem Pix, vai pedir. Exatamente. Exatamente. Então é sobre isso. Em tudo que você for fazer, você pode até começar pequeno no farol. Mas quem sabe aquele lá do farol não vai ser um grande empreendedor no futuro. Por quê? Porque ele foi zeloso com aquilo que ele tinha na hora. Ele foi zeloso com pouco, né? Não é verdade? Não, tem uma palavra não despreze os pequenos começos. Gente, olha, falamos muito, contamos muitas histórias, aprendemos muito, eu tenho aprendido muito com vocês, viu? Vocês têm edificado muito a minha vida. E agora a gente vai encerrar, né? Nossa amiga Fernanda foi atender a cliente dela, falamos de propósito, falamos de movimento. Faz essa análise aí no seu comércio também, começa a pontuar, sabe? Porque, gente, todo mundo erra. E a gente erra querendo acertar. Então, vamos fazer essa semana aqui, ó. Jesus, como você agiria nessa situação? Jesus, como você trataria os funcionários? Eu estou tratando da forma que você trataria? Começa a se perguntar essas coisas, né? Dificuldade todo mundo passa. Eu mesmo falo, já quebrei umas 3 vezes. Mas o outro não tem culpa dos nossos problemas. E quando a gente coloca isso na nossa cabeça, é leve. Amém. Cida, vamos dar um tchau pro pessoal? Obrigada, pessoal, por estar aí conosco. Espero que você tenha aprendido, gostado. E se não assistiu os outros episódios, volta lá, que está tudo aí gravado. Assiste, porque vai agregar na sua vida como pessoa, como aí um empreendedor com propósito. Se você ainda não é um com propósito, torna isso um propósito de vida, de melhorar não só a sua vida, mas agregar na vida do outro. Amém. Tchauzinho. Gente, mais uma vez saindo daqui com um gostinho de quero mais, né? É tão bom estar aqui nesse ambiente e a gente trocar experiência. A gente sai mais forte e ainda mais determinado daquilo que a gente quer. É aonde a gente chegou e aonde a gente vai chegar mediante o propósito. Amém. Amém. É tão bom, né, a gente falar das coisas de Deus assim, né? Mesmo a gente falando aqui de empreendedorismo, a gente está falando dele, né? É tão gostoso, é leve, né? Passa tão rápido e é tão bom fazer isso.
Muito obrigada por vocês terem aceitado Amém. fazer essa jornada Eu junto que comigo. agradeço. Eu cato o povo É um pelo privilégio, laço. é um privilégio. Eu cato pra o nós. povo pelo laço. Você não sabe o tempo que a gente tá aqui, vem um filme na nossa mente do que a gente passou e o Senhor nos fez estar de pé pra gente testemunhar. Sim, tudo Amém. É isso. verdade. É Glória, isso. tudo para honra e glória dele, né? Amém. Gente, como eu disse no último episódio, o Senhor me tocou da gente começar orando e terminar orando e trazer a questão do Pai Nosso pra gente, pra nossa identidade. Porque às vezes a gente lê as coisas, a gente ouve as coisas e a gente simplesmente faz de forma mecânica. Mas o Senhor quer mais uma vez reafirmar que você veja nele a figura de Pai, Amém. tá? Então, traga o Pai Nosso, traga para você. Meu Pai que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a mim, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra, assim como é no céu. O pão nosso de cada dia, Senhor, nos dá hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas. Nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe, Deus, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque de ti é o reino, o poder e a glória para sempre. Aleluia. Senhor, nós precisamos, né, desse Amém. Deus tão maravilhoso, desse nosso Pai. E acima de tudo, Amém. Ele também quer ser nosso amigo. Aleluia. Mas para a gente precisa ter relacionamento com Ele, relacionamento de amizade. Então, ó, quinta-feira, todas às 10 horas, estreia mais um podcast, Curados para Curar e Empreender com Propósito. Tô adorando fazer essa jornada junto com você, tá bom? Aleluia. Tchau, tchau. Amém.